Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, e por todos quanto a vós não recorrem, de modo especial, pelos inimigos da Santa Igreja e por aqueles que estão a vós recomendados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Assim seja. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselha coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo do teu veneno, em nome de Jesus. Amém. Com vosso Filho, ó Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus irmãos, salve Maria. Hoje, neste vídeo, quero fazer uma reflexão acerca de um assunto que é pouco falado e que, no entanto, Nossa Senhora, em suas aparições, tem pedido para que se fale. E veja bem, falo de aparições reconhecidas pela Igreja como Fátima. Que se fale sobre este assunto que é o inferno. O inferno foi retirado da boca dos pregadores. Até mesmo os sacerdotes não alertam mais o povo acerca do inferno. Existem padres por aí que, de alguma forma, negando a existência do demônio, diz que quando Jesus expulsava os demônios, não era o demônio expressamente, era a maldade do coração das pessoas. Ora, quando Jesus expulsou os demônios daquele homem, os demônios pediram para ir para os porcos, e Deus concedeu isso, e então eles foram para a manada dos porcos, que se jogou na água e se matou. Ora, ali foi a maldade do coração da pessoa. Essa pessoa era muito ruim, que a maldade dela atingia até o porco em espírito, e fazia os porcos morrer. O inferno existe sim. Nosso Senhor Jesus Cristo falou diversas vezes acerca do inferno. As pessoas não acreditando no que Cristo falou, no que a igreja, que é a esposa de Cristo, que é o próprio corpo de Cristo, vem falando. As pessoas não acreditam naquilo que o próprio catecismo da igreja vem falar. A própria Virgem Maria vem falando e mostrando o inferno. Deus vem mostrando aos santos o inferno e as pessoas não creem. E ainda tem teólogos da libertação aqui no Brasil que mentindo e enganando para o povo dizendo que o inferno não existe. Mas, meu irmão, vou te dizer, o inferno existe sim. Mas graças a Deus, Deus usa de misericórdia para nós. Cristo é misericordioso. Eu quero aqui não fazer uma reflexão sobre o inferno como os protestantes aí fazem, e como muitos até mesmo dentro da igreja fazem, falando do inferno com gosto, achando bom que as pessoas vão para o inferno. Não. Eu quero fazer uma reflexão dizendo esta é uma realidade. E dizer como Nossa Senhora em Fátima falou, muitas almas vão para o inferno, porque não há ninguém que reze pelos pecadores. Muitas almas vão para o inferno. Talvez eu e você estejamos, neste momento, indo para o inferno, se não nos convertermos. Por isso, hoje tem que ser um dia da nossa conversão e de decisão por Deus. Pois o inferno existe, mas nós temos um Deus misericordioso. Mas se nós não quisermos nos converter e alcançar a misericórdia de Deus, ou melhor, nos deixar que a misericórdia de Deus nos alcance, vai ser em vão essa misericórdia. E nós estaremos nos atirando para o inferno, porque Deus não condena ninguém ao inferno. Nós é que nos condenamos, porque rejeitamos a Deus. Então, se você que está vendo este vídeo tem a Bíblia perto de você, gostaria que você abrisse no Evangelho de São Lucas, no capítulo 16, a partir do versículo 19. É uma parábola que Jesus contou, é um pouco longa. Eu quero que você preste atenção e ouça esta parábola como nunca você ouviu na sua vida.
sem sentimentalismo, mas abra o teu coração para essa verdade de fé. O inferno existe e que quem morre em pecado mortal vai para lá. E vai nos dizer nosso Senhor Jesus Cristo: havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo, e que todos os dias se banqueteava e se regalava. Havia também um mendigo, por nome Lázaro, todo coberto de chagas, que estava deitado à porta do rico. Ele avidamente desejava matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Até os cães iam lamber-lhes as chagas. Ora, aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E estando ele nos tormentos do inferno, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Gritou então: Pai Abraão, compadece-te de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta de seu dedo, a fim de me refrescar a língua, pois sou cruelmente atormentado nestas chamas. Abraão, porém, replicou: Filho, lembra-te de que recebeste teus bens em vida, mas Lázaro males. Por isso, ele agora aqui é consolado, mas tu estás em tormento. Além de tudo, há entre nós e vós um grande abismo, de maneira que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os de lá passar para cá. O rico disse: Rogo-te então, pai, que mandes Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para lhes testemunhar, que não aconteça virem também eles parar neste lugar de tormentos. Abraão respondeu: Eles lá têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. O rico replicou: Não, pai Abraão, mas se for a eles algum dos mortos, se arrependerão. Abraão respondeu-lhe: Se não ouvirem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite algum dos mortos. Meus irmãos, estas são para nós as palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, veja que tremendo é esta doutrina do inferno. O inferno existe, existe. O que seria o inferno? O inferno é o fogo da ira de Deus. Mas, como eu já disse, Deus não condena ninguém ao inferno. Nós é que nos condenamos. Pois Deus, ele é justiça. Deus também é justiça. E nós traímos a Deus, pior ainda, nos rebelamos a Deus e não queremos a sua misericórdia muitas vezes e por isso somos condenados ao inferno. E esta parábola, meus irmãos, e não foi só essa parábola que Jesus disse da existência do inferno, que o inferno existe, que devemos cuidar para a nossa conversão. Deus falou diversas vezes durante os evangelhos sobre a existência do inferno. Fora as outras cartas, e nós vemos aqui os grandes tormentos que é o inferno. O inferno é uma dor terrível. A maior dor do inferno é a ausência de Deus. A ausência de Deus. Meus queridos, você pode ser até um ateu, mas no dia do teu juízo, você vai ver a face gloriosa de Deus. Você vai ver a Trindade Santa. Ali você vai ser julgada no tribunal de Cristo. Você vai ver a glória de Deus. Você vai ver as besteiras que você fez, os momentos que você teve para amar a Deus. E, no entanto, você ou não quis saber da misericórdia de Deus ou abusou dela e não se converteu. E ali, por seus próprios atos, você vai ser condenado ao inferno, caso você não se arrependa. Hoje é o dia do teu arrependimento. Mas muitos ateus que são condenados neste estado passam o inferno todinho lembrando da face gloriosa de Cristo e lembrando que nunca mais poderá ver. E aquilo vai remoendo, 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 remoendo.
vai vendo que nunca mais vai poder ver a Cristo, nunca mais vai poder ver a Deus. Vão até sentir, vão dizer alguns santos, que no momento do juízo vão até ouvir alguns coros angélicos. E vão se remoer no inferno, pois vão ver a grande desgraça que é trocar o reino dos céus pelos tormentos do inferno. E então se cumpre o que Cristo fala, que no inferno é só choro e ranger de dentes. E de fato no inferno vai ser só blasfêmias, xingamentos, horripilâncias. Porque vai remoer a chances, você vai lembrar de todos os seus pecados, que é o outro tormento, o tormento dos sentidos. Não só o sentido de você ter visto a Deus no julgamento, mas você vai lembrar de todo momento, de todo segundo da tua vida, que você poderia ter amado a Deus, que você poderia ter feito penitência, que você poderia ter até evitado os teus pecados. E você vai ver que você preferiu o pecado, aquilo vai te remoer, e você vai ver os caminhos. Você fez A, mas você viu que você poderia ter feito B para ter evitado o inferno, e aquilo vai remoendo, vai ser um grande remorso, e aquilo vai te torturar. E o pior, nunca vai acabar. Nunca vai acabar esses tormentos. Fora os tormentos físicos do fogo. Que terrível os tormentos do fogo. Aquilo vai te queimar, mas o pior é a ausência de Deus. Dizem alguns santos, em algumas revelações, que as almas do inferno prefeririam sofrer todos os tormentos que lá sofrem, contanto que vê-se a face de Deus, pois para eles seria uma alegria. No entanto, não há mais tempo, não há mais volta, como nos vemos neste evangelho. O rico, que não é mencionado nem o nome por causa de seu orgulho, o rico pede para que o Lázaro fosse molhar o dedo e aliviar um pouco de seus sofrimentos. Mas quem está no céu não vai para o inferno. E quem está no inferno não sai de lá nunca. Se alguém tem dito isso, é mentira. Mentira de Satanás para te levar à perdição do inferno. Uma alma que é condenada ao inferno nunca mais sai de lá. Assim como quem vai para o céu, quem tem a graça de ir para o céu, nunca mais sai. Estará eternamente na glória de Deus. Se você não fez penitência na terra, mas se você alcançou misericórdia, porque você se humilhou diante de Deus, você abraçou a divina misericórdia, você tem a última misericórdia de Deus, que é o purgatório. Mas a igreja é clara em dizer que quem morre em estado de pecado mortal vai para o inferno. Mas por que Deus não é misericórdia? Ele não perdoa tudo? Sim, ele perdoa tudo. Mas você quer se deixar perdoar? Meu querido, existe uma grande diferença entre a misericórdia de Deus, entre o perdão de Deus e a desculpa. Você talvez não esteja querendo o perdão de Deus, mas a desculpa. Quando nós buscamos o perdão de Deus, nós dizemos: Senhor, eu pequei, perdoa-me. A culpa foi minha, foi por minha culpa, minha tão grande culpa. Mas quando nós queremos a desculpa, nós queremos dizer: não foi por culpa minha, eu sou assim mesmo. E eu vou pecando, foi mal aí, Deus. Saia do estado de procurar a desculpa e passe a procurar o perdão. A verdadeira busca do perdão é aquele que quer realmente mudar de vida. Se não é apenas uma desculpa. Apenas uma desculpa. Tantas confissões sacrílegas porque as pessoas não confessam com intenção de mudar de vida. Confessam e no mesmo dia pecam porque eu já fiz isso. Eu já fiz isso. E no entanto, meus queridos, nós sabemos e temos a consciência que devemos mudar de vida, que devemos de fato confessar os nossos pecados, ser banhado pelo sangue do Cordeiro. Mas para mudar de vida, meus queridos, hoje em dia dentro da própria Igreja Católica tem calado as bocas dos verdadeiros profetas. Eu não vou falar aqui agora de revelações, eu vou falar do que o próprio catecismo da igreja nos fala, do que é a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, a doutrina da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Se tem algum
até mesmo algum padre, algum pregador sem vergonha no teu encontro de grupo jovem que diz que ninguém vai para o inferno, que se o inferno existe ele está vazio por causa da misericórdia de Deus, é mentira. Isso não faz parte da doutrina católica. O número 1035 do Catecismo da Igreja Católica vai dizer o seguinte: o ensinamento da Igreja afirma a existência e a eternidade do inferno. Ou seja, ele existe e é eterno, não acaba. As almas dos que morrem em estado de pecado mortal descem imediatamente após a morte aos infernos, onde sofrem as penas do inferno, o fogo eterno. A pena principal do inferno consiste na separação eterna de Deus, o único em quem o homem pode ter a vida e a felicidade para as quais foi criado e às quais aspira. Vou repetir esta frase que talvez você não entendeu. Escuta! As almas dos que morrem em estado de pecado mortal descem imediatamente após a morte aos infernos, onde sofrem as penas do inferno, o fogo eterno. Meus queridos, quem morre em estado de culpa, em estado de pecado mortal, vai para o inferno. Eu queria dizer, como muitos aí dizem, que não tem problema que vai para o céu. Mas se eu quero o bem da tua alma, eu tenho que dizer: o teu pecado mortal, o meu pecado mortal, nos leva para o inferno. É por isso que São Paulo vai nos dizer em Hebreus 12, no versículo 4, ainda não tendes resistido até o sangue na luta contra o pecado. Nós precisamos resistir até o sangue na luta contra o pecado, porque um pecado mortal apenas é o suficiente para a descida aos abismos do inferno. Um único pecado mortal. E sabe um pecado mortal que as pessoas cometem corriqueiramente, sem se dar conta? Faltar à missa de domingo. Guardai domingos e festas. E o mandamento da igreja: assistir à missa aos domingos. E os dias de guarda. Nós não... A quantidade de gente que falta à missa no domingo e não se confessa é pecado mortal. Nossa Senhora em La Salete fala sobre as pessoas que trabalham no domingo, que não guardam domingo sem necessidade alguma. Gente que deixa de ir para a missa para fazer prova de concurso. Tá ok, marcou, não tem como não fazer em outro dia, tem que fazer no domingo, faça, mas não falte à missa. A igreja usa de tanta misericórdia que aqueles que não podem ir para a missa no domingo, a igreja abre o espaço para que ela vá no sábado a partir das 6 horas. Mas não, a pessoa prefere não ir, e falta e nem se confessa. Ah, mas tem lugares que não tem missa. Sim, onde não tem missa, meu filho. Se for pecado, é no máximo venial, porque ali a pessoa não tem culpa. Agora, você que tem missa no domingo, até na tua paróquia tem 2, 3, 4 missas num domingo, capelas, cidade vizinha que você pode se locomover, você não pode ir para a missa no domingo, pecado mortal grave. E quantas são as almas que vão para o inferno porque não vão à Santa Missa no domingo? Que não vão à Santa Missa no domingo? Meu Deus, que calamidade! Que calamidade que nós chegamos hoje em dia! Que terrível! Que terrível! Que terrível! As pessoas às vezes falam tanta besteira, mas nós devemos pregar essas verdades. As pessoas estão indo para o inferno por causa disso. Por causa disso. Também por causa disso. E nós vivemos numa geração que não aguenta sofrer nada. Eu te pergunto, como é que vai sofrer as penas do inferno? Qualquer coisinha a pessoa entra em depressão. Qualquer coisinha a pessoa entra em depressão. Como é que você vai aguentar as dores do inferno, meu filho, minha filha? Como? Como? São João Bosco, ele teve as visões do inferno. E ele falava que era preferível a pessoa sentir todas as dores possíveis, tormentos, doenças, aqui na terra, em troca de não ir para o inferno, de ir para o céu. Hoje em dia, nós queremos ser como este rico, sem sofrimento algum. Sem sofrimento algum.
E aí o que vai acontecer? O sofrimento vai vir na eternidade. Oxalá de quem ainda conseguir se arrepender até a última hora e conseguir um purgatório. Mas veja bem, se você viver querendo garantir o purgatório, você é perigoso ir para o inferno. Você não sabe o que vai acontecer. Você não sabe o que vai acontecer. E como é difícil isso colocar na cabeça das pessoas que no inferno não vai ter prazer algum. Eu conversava com um jovem há algum tempo atrás, hoje em dia ele está tomando jeito, graças a Deus. Um jovem roqueiro. Uma vez ele perguntou para mim, Anderson, se você pudesse escolher ver a Deus ou ver o diabo, o que você preferia? Eu olhei assim para ele e falei, não é qualquer um assim vai chegar a ver a Deus, né? Pelo menos aqui na Terra, que vai ver, mais óbvio, se eu pudesse, queria ver a Deus, né? Principalmente na glória de Deus, na eternidade, ver a Deus eternamente, né? Não lembro se eu falei esses termos para ele, mas ele olhou para mim e falou, mas eu preferia ver o diabo. Por quê? Porque aqui a gente já sabe, tem uma ideia mais ou menos como é que é Deus, tem um monte de foto, imagem de Jesus. Mas o diabo ninguém sabe como é que é. E às vezes a gente fala, toma cuidado com isso, jovem, tu vai parar no inferno. Ah, se o rock me levar para o inferno, acho é bom, porque lá tem altas bandas de rock boa. Esse tava o nome das rock, das bandas de rock, meu jovem. Meu jovem. Tu acha que no inferno tá lá a banda com o palco montado, a guitarra tocando e os demônios tudo "Hey!" e gritando, batendo. Meu querido, o tormento é eterno. É terrível as dores do inferno. Se você que diz isso for parar no inferno, Deus que em sua misericórdia, pelas suas santas chagas, não deixe você ir para o inferno. Mas se por isso você for para o inferno, você vai lembrar dessas tuas palavras. E pode ter certeza que a tua maior dor, além da ausência de Deus, vai ser tu lembrar dessas palavras que você blasfemou, que você desdenhou da mensagem que te foi dita, dizendo que queria ir para o inferno. E você vai lembrar de todas as vezes que você cultuou a Satanás ouvindo esses rocks malditos. Isso vai te dar uma repugnância. Isso vai te dar uma repugnância terrível. Porque as pessoas acham que tá lá no inferno, quem pecou contra a castidade tá no inferno lá transando, né? E não, meu filho. Você vai ser tentado no sentido daquilo que você pegou, mas não vai ter prazer nenhum. Vai ser só aquela murmuração, aquela dor terrível. Terrível. Aí eu te pergunto, o que você está esperando para você se arrepender e se converter? Meus queridos, eu vou ler agora o relato de Santa Faustina sobre as visões que ela teve do inferno. Uma visão muito tenebrosa do inferno. Ela viu Santa Faustina, que é a apóstola da misericórdia, para vocês verem aqui, ó, o Diário de Santa Faustina, de onde eu estou lendo. Ela que tinha a missão de dizer a misericórdia de Deus, e no entanto Deus teve que mostrar o inferno para ela. Porque Deus é misericordioso, Ele não quer que nós caiamos no fogo eterno do inferno. Mas nós, por nossos pecados, nossa soberba, nosso orgulho, temos muitas vezes nos lançado ao inferno. A juventude tem se lançado no inferno. No entanto, ouça o que Santa Faustina relata. Vai dizer Santa Faustina: hoje, conduzida por um anjo, fui levada às profundezas do inferno. É um lugar de grande castigo, e como é grande a sua extensão. Tipos de tormentos que vi. O primeiro tormento, que constitui o inferno, é a perda de Deus. O segundo, o contínuo remorso de consciência. O terceiro, o de que esse destino já não mudará nunca. O quarto tormento é o fogo, que atravessa a alma, mas não a destrói. É um tormento terrível. É um fogo puramente espiritual, aceso pela ira de Deus. Aqui eu vou abrir um parêntese. Você prestou atenção no que Santa Faustina fala? O fogo é o quarto tormento apenas. O quarto. Nas visões de Dom Bosco, que já já eu vou falar para você, o anjo que o acompanhava nessas visões mandou Dom Bosco pegar, tocar na parede, que era uma prova de que aquilo dali não era uma ilusão, que foi real, que ele realmente esteve no inferno. E Dom Bosco acordou daquele sonho com a mão inchada e começou a descascar. E a muralha que Dom Bosco tocou era a milésima.
Imagine a primeira, lá no meio dos quintos dos infernos. Como deve ser o fogo. E este é só o quarto tormento. O quarto tormento. Vai dizer alguns santos que o incêndio neste mundo. Imagina você morrendo queimado no incêndio. Imagine que Deus o livre, mas o local onde você está pegue fogo. Incendeie tudo e você morra carbonizado. A dor, imagine a dor. Não é comparado em nada com o fogo do inferno. Porque o fogo é um fogo que não se extingue. Ele te queima, mas não te devora. É um fogo que queima dentro e fora do corpo, dentro e fora da alma. Pois como diz Deus Pai a Santa Catarina de Sena, hoje as almas estão no inferno só em espírito, mas quando tiver o juízo final, na volta de Cristo, quando ressuscitarem os corpos que forem para o céu, a glória deles aumentará. E aqueles que já estão no inferno, quando ressuscitarem os corpos, os tormentos aumentarão. Então queimará o espírito, queimará a alma da pessoa, queimará o corpo da pessoa, os olhos, todos os membros, estará totalmente em fogos. Fogos. Então, busque o fogo do Espírito Santo aqui na terra para te santificar enquanto é tempo, para não teres que experimentar o terrível fogo do inferno, que segundo Santa Faustina é apenas o quarto tormento. E continua Santa Faustina. O quinto é a contínua escuridão, um horrível cheiro sufocante, e embora haja escuridão, os demônios e as almas condenadas veem-se mutuamente, e veem todo o mal dos outros e o seu. O sexto é a contínua companhia dos demônios. O sétimo tormento, o terrível desespero, ódio a Deus, maldições, blasfêmias. São tormentos que todos os condenados sofrem juntos, mas não é o fim dos tormentos. Existem tormentos especiais para as almas, os tormentos dos sentidos. Cada alma é atormentada com o que pecou, de maneira horrível, indescritível. Existem terríveis prisões subterrâneas, abismos de castigo, onde um tormento se distingue do outro. Aí Santa Faustina até diz que ela teria morrido vendo isso se a onipotência de Deus não a sustentasse. Eu queria dizer só uma frase de Santa Faustina aqui, que ela diz: estou escrevendo isso por ordem de Deus, para que nenhuma alma se excuse dizendo que não há inferno ou que ninguém esteve lá e não sabe como é. Ela diz aqui, veja, o rico pede para Abraão, deixa eu ir, eu mandar alguma alma aqui dos mortos para dizer como é o inferno. E Abraão diz, eles têm Moisés e os profetas. Nós não estamos mais no Antigo Testamento. Nós não temos mais apenas Pai Abraão, nós temos a Mãe Maria Santíssima. Nós temos os nossos profetas, os nossos santos, que Deus revelou o inferno, que manda profetizar ao povo esta realidade de conversão. Então, não ache que vai aparecer uma pessoa do inferno te dizendo, eis, e não ache que você queira você ir, eu quero conhecer, porque nós somos orgulhosos. Nós dizemos, eu não acredito porque eu quero ver o inferno. Você verá no dia da tua condenação, só que cuidado, talvez você nunca mais saia de lá. Porque se você for na tua condenação, você nunca mais sai de lá. Para que você quer ver o inferno? Santa Teresa de Ávila já experimentou as dores do inferno. Santa Faustina já viu. São João Bosco já viu. Santo Antônio Maria Claret já viu. Será que realmente ninguém sabe como é? Ou você não quer acreditar porque você é orgulhoso, soberbo, impuro, sem vergonha e quer continuar no teu pecado? Abra-se à misericórdia de Deus. Abra-se para a misericórdia de Cristo. Abra-se. Santa Faustina vai dizer em um dado momento aqui desta visão, o maior número das almas que lá estão é justamente daqueles que não acreditavam que o inferno existisse. Dizem que um padre foi pregar, um padre capelão, foi pregar para militares e no seu sermão falava acerca do inferno. E então um soldado ali começou a zombar do sacerdote e dizer, e aí, como é que vai ser no inferno esse fogo?
Lá a gente vai ser cozido, a gente vai ser assado, a gente vai ser frito. O sacerdote olhou para ele e disse: você saberá quando você estiver lá. Passado algum tempo, aquele soldado encontrou aquele padre e agradeceu a ele, dizendo que graças àquelas palavras dele, ele não tinha dormido, passou dias em insônia. E começou a ter um santo temor, e que se confessou, e que se converteu verdadeiramente. Talvez você esteja zombando da mesma maneira do que este jovem. Se você ainda reluta, saiba, no dia que você estiver no inferno, você saberá. Mas eu espero, sinceramente, do fundo do meu coração, no fundo da minha alma, que você olhe para as chagas de Cristo. Não importa os teus pecados, Deus te concede o perdão. Se você for até o sacerdote e confessar. Em um dado momento de uma conversa de Faustina, Santa Faustina com Cristo, Cristo vai dizer sobre o perdão que ele dá, sobre a sua misericórdia, ele fala: olhai para a minha paixão, se não crede nas minhas palavras, crede ao menos nas minhas chagas. Crede nas chagas de Cristo. Cristo não morreu na cruz para que você fosse para o inferno, mas ele abre a estrada, ele te dá a liberdade. Ou você escolhe o caminho curto, estreito da santidade, ou você escolhe o caminho aberto, largo, do inferno. Do inferno. Escolha Cristo, se decida por Cristo. Meu querido, se você não aguenta uma dorzinha, meu querido, você talvez aí no teu computador, ou onde você está vendo esse vídeo ou este áudio, se você levantar e andar, você bater o teu dedinho do pé na quina de uma cadeira, você vai morrer de dor e vai ficar xingando. Se você não aguenta a dor de bater o dedinho do pé na cadeira, na mesa, como é que você vai aguentar os tormentos do inferno? Pega uma vela e encosta a tua mão. Você não vai aguentar por muito tempo. Se você não aguenta a chama da vela por muito tempo, como é que você vai aguentar o fogo do inferno? Como, meu querido? Como? Deus te dá hoje a salvação. Não queira ficar no teu prazer aí, achando que você vai ser feliz. Isso é um nada. O que nós vivemos é um piscar de olho diante da eternidade. Eternidade, algo que nunca acaba. O que nós vivemos aqui é algo passageiro. Vai dizer São João da Cruz que por prazeres temporários sofrem-se tormentos eternos. Tormentos eternos. Muitos têm sofrido. Muitos têm sofrido. Uma vez Santa Faustina viu uma alma de uma religiosa que estava no inferno, e o pecado daquela religiosa é porque na ordem dela ela havia prometido silêncio, tinha voto de silêncio, ela era uma alma tagarela. E ela com certeza não se jogou na misericórdia de Deus e se achou, tem problema não, eu falo mesmo, talvez. E nós, que assistimos programas imorais, músicas imorais, ficamos vendo TV, vendo essas novelas, pornografia, sexo antes do casamento, beijos imorais, toda essa bebedeira, orgia, drogas. E nós nos jogamos com presunção. Por que que a presunção ela não te dá o perdão pelo fato de que a presunção é um dos pecados contra o Espírito Santo? E pecado contra o Espírito Santo não tem perdão, não porque Deus não queira, mas porque o próprio pecado impede o perdão. Ou seja, a presunção é dizer que não quer a misericórdia de Deus, jogar fora a misericórdia de Deus, eu não quero. É praticamente isso. Presunção é você saber, como eu disse, que um pecado mortal apenas é o suficiente para você ir para o inferno. Por exemplo, sexo antes do casamento é pecado mortal, isso vai para o inferno, e você ouvindo isso, você nem ao menos luta. Você pode até depois deste vídeo cair, mas por fraqueza, mas não pode ser por presunção de achar que Deus me ama. Sim, Deus te ama, mas Deus te dá armas para lutar contra estes pecados. Você nem se esforça, nem se esforça. Se esforce. Quando você estiver fraco, olhe para o crucificado. Olhe para Cristo crucificado, meu irmão. Se você não crê nas minhas palavras, as minhas palavras de Anderson, crê nas palavras do Cristo.
Se você não crê nem na palavra do próprio Deus na Bíblia, crê nas chagas do Cristo. Crê nas chagas do Cristo. Crê nas chagas do Cristo. Não se entregue à perdição deste jeito. Não se entregue, pois como eu disse, você não vai aguentar. Vai dizer São João Bosco: por isso, aqueles infelizes, atormentados pelo fogo, choram, gritam e se desesperam. Ó inferno, inferno, como são infelizes os que caem nos teus abismos. E tu, que dizes, meu filho, se agora não podes conservar um dedo sobre a pequena chama de uma vela, se não podes aguentar nem uma fagulha de fogo na mão sem gritar, como poderás aguentar-te, então, entre aquelas chamas por toda a eternidade? Meu querido, o inferno é sério, não é brincadeira, não é brincadeira. Medite mais, medite mais. Vai dizer também Santa Teresa de Ávila, ela que experimentou os tormentos do inferno. Em lugar tão pestilencial, sem esperar consolo, é impossível sentar-se ou deitar-se, nem há espaço para tal. Puseram-me numa espécie de fenda cavada na muralha. As próprias paredes, espantosas à vista, oprimem, e tudo ali sufoca. Por toda parte, trevas escuríssimas. Não há luz, no entanto, como sem claridade, se enxerga tudo, causando dor nos olhos. Nesta ocasião, o Senhor não quis que eu visse mais de tudo aquilo que há no inferno. Em outra visão, vi horripilantes acerca do castigos de alguns vícios. Pareceram muito mais horrorosas à vista. Como não sentia pena, não me causaram tanto temor como na primeira visão, na qual o Senhor quis que eu verdadeiramente sentisse aquelas torturas e aquela aflição de espírito, como se o corpo as estivesse padecendo. Como foi isso, não sei, mas bem entendi ser grande graça do Senhor querer que eu visse com meus olhos de onde sua misericórdia me havia livrado. Meu irmão, o inferno é o lugar de onde o Senhor te livrou. Mas com os teus pecados, você se joga lá por livre e espontânea vontade. Como numa visão que Santa Faustina teve, a alma que se desesperava e dizia para mim não tem mais misericórdia se lançava. E Cristo, ó alma, não lembro exatamente as palavras, mas ó alma, voltai para a minha misericórdia. E então as luzes, os raios da misericórdia divina alcançavam aquela alma. Não se desespere, há salvação, ainda há salvação, mas é preciso que você se converta, é preciso que você dê um passo de conversão. Você não vai dar conta, mas procure o auxílio da bem-aventurada sempre Virgem Maria. Como dizia Santo Agostinho, a Virgem Maria é a única esperança dos pecadores. Busque o auxílio da Santíssima Virgem Maria, pois como dizem os santos, não se sabe de ninguém que tenha recorrido à Virgem Maria e tenha perecido. Não há ninguém. E Nossa Senhora em Fátima, que mostrou o inferno para aquelas criancinhas, para aquelas crianças. Hoje em dia se tem medo de falar do inferno para as crianças porque vai deixar a bichinha com medo. Mas Nossa Senhora mostrou o inferno para uma criança de 7, outra de 8 e outra de 10 anos. É preciso dizer estas realidades. E Nossa Senhora mostra o inferno para aqueles pastorinhos em Fátima, aquelas jovens crianças. E assim relata a irmã Lúcia. Nossa Senhora mostrou-nos um grande mar de fogo, que parecia estar debaixo da terra. Mergulhados neste fogo, os demônios e as almas, como se fossem brasas transparentes e negras ou bronzeadas, com forma humana, que flutuavam no incêndio, levadas pelas chamas que delas mesmas saíam, juntamente com nuvens de fumo, caindo para todos os lados, semelhante ao cair das fagulhas nos grandes incêndios, sem peso nem equilíbrio, entre gritos e gemidos, de dor e desespero, que horrorizava e fazia estremecer de pavor. Os demônios distinguiam-se por formas horríveis e asquerosas,
de animais espantosos e desconhecidos, mas transparentes e negros. Esta vista foi um momento. E depois Nossa Senhora diz para estes pastorinhos nestes termos: vistes o inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores. Para salvar, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Se fizerem o que eu vos disser, salvar-se-ão muitas almas e terão paz. Nossa Senhora também em Fátima disse que muitas almas vão para o inferno porque não tem ninguém que se sacrifique e reze por elas. Nossa Senhora em Fátima não deixa de falar do inferno, e um dos segredos de Fátima é a visão do inferno, a visão que se tem do inferno como um alerta. Uma mãe, ela não quer que um filho pereça desta forma, mas ela quer mostrar o erro, ela quer mostrar para onde vai, quer mostrar o castigo. Então Nossa Senhora nos avisa do inferno, nos dando um aviso. O Beato Francisco, o vidente de Fátima, ele junto com Lúcia e a Beata Francisca, eles perguntando se ia para o céu, a irmã Lúcia dizendo que sim, Lúcia iria para o céu, Jacinta sim iria para o céu, e Francisco então pergunta ele, e Nossa Senhora fala que sim, mas ele teria que rezar muitos textos, e nós não temos rezado, e vai dizer os santos, agora eu não lembro quem exatamente, acho que foi Santa Teresa de Ávila, que diz que não rezar é o mesmo que se jogar no inferno sem a ajuda dos demônios. E em outro momento, a Beata Nossa Senhora fala para a Beata Jacinta que os pecados que mais levam as almas para o inferno é os pecados da carne, ou seja, os pecados de impureza, sexo antes do casamento, pornografia, imodéstias. E aí eu lembro do nosso grande santo, o Santo Padre Pio de Pietrelcina, que ele dizia, de certo momento ele estava chorando e as pessoas perguntavam por que ele chorava. Padre Pio, por que choras? E ele dizia, eu tenho medo que não tenha lugar no inferno para a próxima geração. Tamanhos são os pecados, meus irmãos. Mas não pense que não tem lugar no inferno. No inferno é lotado, mas sempre há lugar para mais um desgraçado que cai em pecado mortal. Por isso, o momento da misericórdia é agora. Nosso Senhor também fala para Santa Faustina, para condenar, para punir. Eu tenho toda a eternidade, mas agora eu quero a misericórdia. Meu irmão, a hora da misericórdia é agora. E Nosso Senhor fala para Santa Faustina que mesmo que os pecadores tenham os pecados mais empedrecidos, mais vermelhos, como o escarlate, mais sujos, se este pecador recorrer à misericórdia divina, ele se salvará. Por isso Nosso Senhor pede para glorificarmos a misericórdia divina. Eis a cruz do Cristo. Eis a cruz do Cristo, aonde brota a fonte da nossa misericórdia. Eis a cruz do Cristo. Por suas chagas somos curados. Mas para isso é preciso ser como um bom ladrão. Também estava junto à cruz de Cristo o mau ladrão, blasfemador e o bom ladrão, conhecido como Dimas. Dimas falou, quando estiveres no teu reino, lembra-te de mim. E então Cristo diz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Mas por quê? Porque ele se arrependeu. Porque o outro ladrão sofreu os mesmos tormentos do outro ladrão. No entanto, ele blasfemava. E no entanto, nós estamos atormentados, estamos no mesmo pecado. Mas você tem que decidir hoje se você vai querer dizer, lembra-te de mim no paraíso. Ou você vai começar a blasfemar. Porque se você for como Dimas, eu tenho certeza que o bom ladrão, se Cristo concedesse a graça dele descer da cruz, com o arrependimento dele, ele teria se convertido. Muitas pessoas usam de falsa misericórdia na hora da morte e vão para o inferno. Por quê? Porque não se arrependem e não se jogam na misericórdia de verdade. Porque na última hora, último segundo da vida de São Dimas, ele conseguiu a salvação. E você? Você no último momento da morte, se Deus ao contrário não te conceder a graça de morrer, te perdoar e de você ir para o céu,
te conceder a graça de tantos santos, de voltar à vida para ter uma nova chance. Você vai se converter e ter uma vida de penitência ou vai cair nos pecados? Pois saiba, agora é o teu estado de morte. Agora você tem que escolher morrer para o mundo ou morrer para Deus. Seja como Dimas, que eu tenho certeza que ele, olhando ali as chagas de Cristo, se ele voltasse, talvez, ele com certeza não teria mais pecado. Como Maria Madalena. Muitos usam a imagem de Maria Madalena de uma forma falsa, dizendo: ah, Cristo acolhe as prostitutas, só que elas não se prostituíam depois de conhecer a Cristo. Nós talvez caiamos, mas a nossa queda talvez vai ser um escândalo, mas tem que ser uma queda até mesmo santa, de um ponto de vista, porque tem que ser uma queda pela fraqueza da nossa humanidade corrompida, e não por negligência, e não por presunção. Porque aquele que cai por fraqueza, ele chora na mesma hora por seus pecados e vai procurar a confissão. Quem cai por negligência vai deixando para depois, confessa e na hora da confissão já está maquinando na sua mente qual vai ser o próximo pecado. Confessa que transou antes do casamento, mas já tem um encontro marcado com a menina. Confessa que adulterou, mas já está com o encontro marcado com aquela demoniazinha. Confessa que encheu a cara, mas já tem uma farra marcada com os amigos. Feliz aquele que tem a farra com os amigos, mas ao confessar cancela tudo. Os tormentos do inferno são grandes. Creio que eu peguei um pouco, muito, falando sobre os tormentos, mas isso é algo muito terrível, e quanto mais se fala, menos se entende, porque é uma desgraça tremenda que nós devemos evitar. Repito aquilo que São João Bosco disse: se você não aguenta nem a chama de uma vela, como é que você vai aguentar a chama do inferno? Mas Deus é tão misericordioso que, apesar de nós negarmos a sua cruz, que nos dá a salvação, o que Cristo faz? Nos dá vários caminhos para nós voltarmos ao caminho da cruz e evitarmos ao inferno. Cristo nos dá maneiras de evitarmos o inferno. E que maneiras são essas? São João Bosco teve uma visão do inferno. E, algo que eu queria já falar, em vários pecados, em várias partes do inferno, de vários pecados diferentes, existe... São João Bosco via pessoas jovens que eram do seu oratório. Então, a reflexão disso que eu queria falar era: não é porque você está na igreja todo dia que você vai para o céu. Talvez o teu pecado de orgulho, a tua soberba, a tua negligência, os teus pecados escondidos, as tuas comunhões sacrílegas estejam te levando para o inferno. E você se achando santo porque está na igreja todo dia. Então, em um dado momento desta visão de São João Bosco, ele via redes sendo lançadas e pegando os jovens com laços mesmo. Então os demônios iam puxando e esses jovens se debatiam e não conseguiam sair. Mas nessa visão, São João Bosco viu algumas coisas que poderiam livrar esses jovens dessas redes e de serem puxadas para o inferno. Os demônios puxavam mesmo com força para o inferno. E uma vez caído nessas redes do inferno, só por uma graça divina mesmo. E Deus dava as maneiras de se livrar. E essas são as armas que eu queria falar agora. Para você se ver livre do inferno e ir para o céu. Conhecer e ser inundado pelo amor de Deus e ir para o céu. Vai dizer São João Bosco: olhando ainda mais atentamente, vi que por entre os laços havia muitas facas espalhadas, ali colocadas por mão providencial, e serviam para cortá-los e rompê-los. A faca maior era contra o laço do orgulho e representava a meditação. Outra faca também grande, mas um pouco menor, significava a leitura espiritual bem feita. Havia também duas espadas. Uma delas
indicava a devoção ao Santíssimo Sacramento, especialmente com a comunhão frequente. A outra, a devoção à Nossa Senhora. Havia também um martelo, a confissão. Havia outras facas, símbolos das várias devoções, a São José, a São Luís de Gonzaga, etc, etc. Com estas armas, não poucos rompiam os laços quando eram presos, ou se defendiam para não serem atados. Vi com efeito jovens que passavam entre os laços, sem nunca serem colhidos, ou passavam antes que o laço caísse, ou sabiam esquivá-lo, e o laço escorregava sobre os ombros, sobre as costas, de um lado ou de outro, sem contudo poder aprisioná-los. Isso nos diz São João Bosco relatando estas visões. Meus queridos, Deus nos dá estes meios. Eu queria pegar 3 meios importantes de uma forma um pouco superficial, por causa que o vídeo já está ficando um pouco longo. Mas em um certo momento das revelações da Santa Faustina, Nosso Senhor fala: incentiva, meu filho, incentiva as almas à minha misericórdia. E ele dizia, incentiva, né, nessa questão da verdadeira misericórdia, devoção à misericórdia, e ele falava, incentiva elas a confessarem. Meus queridos, não existe misericórdia sem nos levar à confissão. Deus Pai diz a Santa Catarina de Sena que das mãos do sacerdote na confissão, quando ele diz a fórmula da absolvição, das mãos do sacerdote, sai o mesmo sangue que saiu da cruz de Cristo e nos lava do nosso pecado. Por isso devemos clamar o sangue de Cristo, e verdadeiramente clamar o sangue de Cristo na confissão, no sacramento da penitência, pedindo perdão dos nossos pecados. Por isso, aqui está a arma para nos evitar também de ir para o inferno, que é o martelo, que São João Bosco teve esse discernimento, que é a confissão. Eu lembro até uma frase que alguns pregadores dizem, eu acho que é o irmão Trovão que diz isso, que é: quando eu era prego, o demônio me batia. Agora eu sou martelo, bato nele todo dia. Meu irmão, seja como os santos, toda semana esteja pegando o martelo e descendo martelada na cabeça de Satanás. Confesse os teus pecados, seja humilde. O demônio foge da alma humilde. Foge da alma humilde. E sobre todas essas armas que Deus coloca, por isso que o protestantismo é uma grande arma de Satanás para colocar as pessoas à perdição eterna. Por quê? Quais são as armas que tem aqui? Santíssimo Sacramento com adoração e participação frequente da missa. Protestantes não têm a Santa Missa, não têm o corpo e o sangue de Cristo. Confissão, este martelo, eles não têm esse martelo da confissão. Eles não têm a espada da devoção à Virgem Maria. Eles não têm essas facas da devoção aos santos. Eles não têm a espada, a faca da meditação. Mal têm da leitura espiritual e também um pouco da meditação da Bíblia. Mas isso é uma arma que pode sair pela culatra, porque a heresia protestante diz da livre interpretação da Bíblia. E então, um texto como esse aqui, ele pode interpretar como quiser e pode ser causa da condenação eterna dele. Quantos ignorantes largam essas outras armas, o verdadeiro amor e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, porque leem uma frase fora de contexto da Bíblia? Como diz o próprio irmão Trovão, texto sem contexto é pretexto para a heresia. Quantos têm caído no inferno por causa do protestantismo? E o protestantismo dentro da Igreja Católica, vários grupos de orações acabando com a devoção à Virgem Maria. Fora que na meditação e na leitura espiritual feita por protestantes, não dá. Fora a livre interpretação, foi amputado 7 livros dela. Então você vê a necessidade de realmente viver os sacramentos e viver a doutrina da Igreja Católica. Mas eu quero pegar bem forte aqui, na devoção ao Santíssimo Sacramento, na participação da Santa Missa. Talvez até muitas pessoas estejam indo para o inferno, porque não participam da Santa Missa com modéstia, com piedade. Veja o que São João Bosco fala a respeito desta espada, que é a devoção ao Santíssimo Sacramento, especialmente com comunhão frequente. Hoje em dia, até muitos que conhecem a verdade querem participar apenas da missa no domingo.
E às vezes fica com frequência, é porque é mais simples, porque o padre isso, porque o padre aquilo. Mas, meu querido, se você tem a oportunidade de participar da missa todo dia, você tem que ir todo dia. Porque muitas vezes você não vai por orgulho, porque você quer fazer coisas que não te levarão à salvação. Você vai para o inferno por causa do teu orgulho, porque você não tem uma devoção ao Santíssimo Sacramento. Se você é uma pessoa ruim, pecadora, indo para a missa todo domingo, então você precisa ir na missa todo dia, se for possível, para ser uma pessoa melhorzinha. Mas o padre faz isso ou aquilo. Meu querido, se a missa não for inválida e você não tiver naquele dia como ir a outra celebração, oferte a Deus esta dor. Você tem que se pôr como Nossa Senhora, que aos pés da cruz, ela via seu filho, mas estava desfigurado. Da mesma forma, você tem que ser como Nossa Senhora. Você está diante da missa, do sacrifício de Cristo, mesmo que ele esteja desfigurado. Repito, a não ser que seja missa inválida. Mas sendo válida, e naquele dia você não quer ir para a missa porque, sei lá, o padre está usando tênis em vez de... Meu querido, a missa, o sacrifício de Cristo é muito mais. E Nosso Senhor tem... Eu tenho visto nas pessoas que tem havido esse escrúpulo, até mesmo em pessoas devotas e piedosas. Tem faltado isso. Cuidado, cuidado, porque isso pode ser apenas um fio para te levar ao inferno. Ser preso ao inferno por uma corrente ou por um fio de cabelo, ambos está te prendendo. Cuidado, muito cuidado. A adoração ao Santíssimo Sacramento, como eu já disse outras vezes, adorar, ficar prostrado diante do Santíssimo Sacramento repele os demônios. Adore com toda a tua alma o Santíssimo Sacramento. Não tenha vergonha de ir para o Santíssimo Sacramento, adorar o Senhor, ir para o sacrário, se prostrar, buscar e chegar no sacrário e dizer: Senhor, não vou sair daqui enquanto essa tentação não passar. Enquanto essa tentação não passar. Eu não ia falar, mas falando aqui dessas outras facas, que é a devoção aos santos. Quantas vezes a devoção aos santos, quando nós meditamos, unimos a devoção aos santos com a meditação, meditamos a vida deles, como a vida de Santa Faustina, a vida de São Padre Pio, a vida do Beato João Paulo II, a vida de São João Bosco, de São Domingos Sábio. Essa meditação nos leva a não querer pecar, como a gente vê a vida de Santa Maria Gorete, que preferiu levar 14 facadas do que pecar contra a castidade. A gente vai se convertendo, então a pessoa, por mais que o corpo dela, que a natureza dela queira o pecado, ela diz não. Olha só, ela conseguiu, aquele santo conseguiu, porque eu não? Porque eu não? E a gente vai, e Satanás vai ficando com raiva, e a gente vai pegando, indo para a confissão e dando martelada nele. Então, confesse os teus pecados. Tenha devoção ao Santíssimo Sacramento. Adore com toda a tua alma. Uma atitude muito bonita do Papa Francisco, no início de seu pontificado, ele mandar consagrar o seu pontificado a Nossa Senhora de Fátima e, em um dado momento, convocar uma adoração mundial ao Santíssimo Sacramento. Recordem a visão de São João Bosco, dos papas, prendendo a coluna do Santíssimo Sacramento da Virgem Maria. Eis o que vai te livrar do inferno. E esta outra, que tem talvez sido a mais combatida por Satanás, que tem mais acabado com as almas, que Satanás mais quer acabar, que é a devoção à Virgem Maria. São João Bosco, ela fala, uma delas indicava a devoção ao Santíssimo Sacramento, uma dessas espadas. Especialmente, uma dessas espadas, né, que era a devoção à Nossa Senhora. Por que a devoção à Nossa Senhora? Meu amigo, leia o Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Maria, onde Nossa Senhora vai nos educar a nos livrar do pecado. Existe o caso de uma freira, uma religiosa, que foi se confessar com São Domingos que recebeu de Nossa Senhora o rosário. Então São Domingos passou para ela como penitência rezar um rosário, e ele, como seu diretor, pediu para que ela rezasse o rosário todos os dias da sua vida. Ela, no entanto, com orgulho, rezou apenas o rosário que São Domingos passou como penitência. E então ela começou a dizer com várias desculpas
dizendo que ela já fazia penitências, usava cilícios e mortificações, visitava igrejas e fazia isso e fazia aquilo e não tinha tempo, né? Eu fico pensando hoje em dia a gente faz tanta coisa, é tudo uma cronometraçãozinha, mas sem amor, sem ser movido pelo Espírito Santo. E ela começava a dizer, eu faço isso, eu faço aquilo, eu movo o céu e a terra com minhas orações e minhas penitências, porque eu sou orgulhoso mesmo. Aconteceu que um dia essa religiosa, que até devota, fazia muitas penitências, mortificações. Aconteceu que um dia ela entrou em êxtase e ela viu ela no juízo dela. São Miguel colocou uma balança, colocou do lado da balança todos os seus pecados, indiferenças, infidelidades, e do outro suas orações, suas rezas, suas penitências, suas mortificações. E aconteceu que a balança das boas obras dela subiram, ou seja, os pecados dela eram muito mais pesados, muito mais pesados. Ela então começa a suplicar a Nossa Senhora. Nossa Senhora aparece com o único rosário que ela tinha rezado na vida, coloca na balança e iguala. Então Nossa Senhora repreende-a, porque ela não quis rezar o rosário, desobedecendo ao confessor. Quanta gente hoje em dia tem desobedecido o confessor? O confessor diz para ela seguir aquele caminho, que vai ser o caminho do céu, ela vai pelo outro lado, então vai para o inferno, porque desobedece ao confessor. Muitas coisas até por coisa de piedade. E então, ela volta à vida. Nossa Senhora dá a chance dela voltar. Então, ela conta tudo para São Domingos e reza o rosário todo dia. Todo dia para alcançar a salvação. Meus queridos, por isso que Satanás ele tem querido destruir a devoção à Virgem Maria. Satanás, os demônios tiveram que confessar no exorcismo que São Domingos fez, que um suspiro da Virgem Maria é mais poderoso do que a súplica de todos os santos no céu, e que antes que eles façam alguma coisa, quando eles maquinam o mal, Nossa Senhora vai, descobre e não deixa que eles destruam. E eles dizem que se não fosse Nossa Senhora, eles já teriam conseguido destruir a igreja há muito tempo. Então, por isso que um protestante, que um ateu, que qualquer um que queira acabar com a Igreja Católica, queira acabar com a tua fé, ele não vai querer primeiro acabar com este meio que é o Santíssimo Sacramento, e nem acabar com a meditação, e nem acabar com a oração, e vai querer acabar com a devoção à Virgem Maria, porque em pouco tempo o resto cai. Porque a Virgem Maria é modelo de oração, a Virgem Maria é modelo de adoração ao Santíssimo Sacramento, a Virgem Maria é modelo até de confissão. Ela não pecou, mas por isso mesmo ela é o nosso modelo de vida e nós devemos nos espelhar. E poxa, eu não fui perfeito como a Nossa Senhora não foi, eu pequei nisso, então eu confesso. Ela nos consegue a contrição interior. Nas glórias de Maria, quantos casos Santo Afonso cita de pessoas que foram salvas por isso? Por causa da devoção à Virgem Maria, uma alma pecadora que, assim como o bom ladrão, se vê abandonado, sem os sacramentos, então suplica à Virgem Maria misericórdia. Então a Virgem Maria consegue para ela o perdão dos pecados. Diz isso uma santa que teve, uma religiosa que teve a visão dessa mulher no purgatório e nem ela falou, como é que você conseguiu ir para o purgatório? Achei que você estava condenada. Então eu pedi para que se rezasse para ela sair do purgatório logo, como de fato aconteceu. Porque quem conseguiu a salvação dela foi Nossa Senhora, porque ela foi uma grande pecadora, esta mulher, que estava aqui na terra, mas no último momento ela se arrependeu. Triste daquele que nem no último momento se arrepende. Triste daquele que não reconhece que agora talvez seja o seu último momento. Quantos pecadores se converteram por causa dessa medalha milagrosa de Nossa Senhora das Graças? Que Nossa Senhora deu a Santa Catarina Labouré. Tem até um caso famoso de um judeu que ele era meio ateu. E que então ele entrou numa igreja dedicada a Nossa Senhora e ele tinha ganhado a medalha. Então ele viu a Virgem Maria, então ele se converte de toda aquela vida pecaminosa que ele tinha. É por isso que Satanás vai querer tirar as imagens sacras da Virgem Maria, porque muitas vezes nós olhamos para a imagem da Virgem Maria e nós vamos nos converter, assim como as imagens do crucificado. É por isso que Satanás vai querer, até mesmo por meio do protestantismo,
acabar com a devoção total à Virgem Maria? Vai querer te impedir de rezar o teu texto, o teu rosário? Lembra que Nossa Senhora falou que o Beato Francisco iria para o céu, mas teria que rezar muitos textos. Muitos! Não é um, dois, muitos textos. Uma criança. E nós? E nós, que pecamos tanto, precisamos recorrer à misericórdia de Deus. Precisamos recorrer. E o melhor meio é a Virgem Maria, pois não há ninguém que tenha recorrido à Virgem Maria se perdido. Santo Afonso cita vários casos, até de um senhor que, em pecado mortal e um pecado que ele nunca confessava, então todo sábado ele fazia um jejum a Nossa Senhora, não lembro se era um jejum ou não comia carne aos sábados, em honra a Nossa Senhora. E aconteceu que Nossa Senhora concedeu para ele um arrependimento e ele confessou. Não ache você que é você usar a medalha milagrosa, medalha de Nossa Senhora das Graças, usar o teu escapulário e ir para a boate e dizer, tô de boa, porque se eu morrer, eu vou para o céu. Você vai para o inferno de escapulário e tudo. Você vai para o inferno de medalha milagrosa e tudo. Porque a verdadeira devoção consiste em querer mudar de vida, em busca da verdade, em busca da verdade. Se eu usar a minha medalha milagrosa, usar minhas correntes, que serve de sinal à minha santa escravidão a Nossa Senhora, e usar com presunção, eu estou cometendo um pecado contra o Espírito Santo. Eu devo usar, e mesmo que eu esteja na fraqueza. Entenda bem o que é essa devoção. Se você estiver fraco espiritualmente, se você na fraqueza cair e todo dia está caindo, a devoção verdadeira vai te ajudar a reconhecer os teus pecados e todo dia estar buscando uma confissão, a todo dia estar buscando não pecar. Porque o santo não é aquele que não peca, é aquele que se levanta depois do pecado. Se você for devoto verdadeiramente, você não vai para o inferno. Se você for devoto verdadeiramente da Virgem Maria. Mas os verdadeiros devotos da Virgem Maria é aqueles que mesmo que seja o pior pecador da face da terra, mas ele está com o coração aberto para na hora que a Mãe Santíssima ele trazer a contrição, ele se arrepende, confessa e entra para a glória eterna. E a maior devoção à Virgem Maria é o rosário. E eu quero apenas concluir com uma frase de São Luís Maria Grião de Montfort, concluir esse vídeo sobre o inferno, te dando a arma, uma das armas mais poderosas para se livrar do inferno, que é a devoção à Virgem Maria, e a arma que é o rosário. Por isso, meus irmãos, quando você vê qualquer um, até mesmo dentro da igreja, disser contra essas armas, Santíssimo Sacramento, Nossa Senhora, os santos, saiba que ele é um servo de Satanás e que se não se arrepender, vai para o inferno. Porque você, pecador, você que é o maior pecador da terra, tem salvação para você. Tem salvação. Arrependa-te agora. Se não credes nas palavras de Cristo, creia nas chagas de Cristo. E vai dizer São Luís Maria de Grião de Montfort, no segredo do Rosário, a respeito do Santíssimo Rosário. Vai dizer o santo: se você rezar o Rosário fielmente até a morte, eu lhe asseguro que, apesar das gravidades de seus pecados, alcançareis a incorruptível coroa da glória, mesmo que você esteja à beira da condenação eterna, mesmo que você já tenha um pé no inferno, mesmo que você já tenha vendido sua alma ao diabo, como os feiticeiros fazem ao praticar magia negra, e mesmo que você seja um herege obstinado, como um diabo, inevitavelmente você se converterá, conservará a sua vida e Jesus salvará a sua alma. Guarde bem o que eu vou dizer. Se você rezar o Santo Rosário devotamente, cada dia até a morte, com o propósito do conhecimento da verdade, você obterá a graça do arrependimento e o perdão de seus pecados. Ainda bem que quem disse isso foi São Luís Maria Grião de Montfort, porque senão talvez eu nem teria a coragem de dizer isso, que isso é tremendo. Mas veja bem, São Luís diz: se você rezar o Santo Rosário devotamente, cada dia até a morte, com o propósito do conhecimento da verdade, você pode aí com seus pecados continuar. Mas se você estiver com o coração aberto de saber se isso é bom ou mal, que Nossa Senhora vai te dar a graça de ver que você está caminhando ao abismo
e ela vai te dar a luz da fé, a luz da santa fé, a graça da conversão dos teus pecados. E para concluir, de verdade, quero falar o que fala Nosso Senhor para Santa Faustina, no número 1146 do diário. Coloquem a esperança na minha misericórdia, os maiores pecadores. Você é o maior pecador da terra? Você é quem tem que colocar confiança em Deus. Repito, coloquem a esperança na minha misericórdia, os maiores pecadores. Eles têm mais direito do que os outros à confiança no abismo da minha misericórdia. Minha filha, escreve sobre a minha misericórdia para as almas atribuladas. Causa-me prazer as almas que recorrem à minha misericórdia. A estas almas concedo graças que excedem os seus pedidos. Não posso castigar, mesmo os maiores dos pecadores, se ele recorre à minha compaixão. Mas justifico-o na minha insondável e inescrutável misericórdia. Escreve, antes de vir como justo juiz, abro de par em par as portas da minha misericórdia. Quem não quiser passar pela porta da misericórdia, terá que passar pela porta da justiça. Meus queridos, passemos pela porta da misericórdia. Pois por justiça o que nós merecemos é o inferno. Mas Cristo nos perdoa. Por isso nos lancemos à misericórdia, confessemos os nossos pecados e buscamos a confessão. Cristo mesmo diz para Santa Faustina que a devoção à sua misericórdia é a última tábua de salvação para o mundo. E Nossa Senhora vai dizer que Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao seu imaculado coração. Eis os caminhos para Cristo para nos salvar. E repito a frase que Cristo disse para Santa Faustina a respeito dos pecadores. Olhai para a minha paixão. E se não credes nas minhas palavras, crede ao menos nas minhas chagas. Que a Virgem Maria, a Mãe da Misericórdia, nos leve para o coração aberto de Cristo, nos leve para o céu. Salve Maria Imaculada.